Oi, gente, tudo bom? A gente hoje vai dar início a mais uma aula de filosofia. Especificamente, vamos trabalhar nossa aula de revisão para o teste. Então, na verdade, isso daqui é uma aula orientação, para que vocês consigam fazer uma avaliação mais tranquila e também para orientar qual a forma melhor de vocês estudarem, tá bom? Bem, nessa unidade, na terceira unidade e última, graças a Deus, a gente está trabalhando a busca pelo belo, né? A gente está debatendo essas questões do que é belo, o que é beleza, né? Como esses padrões foram criados e está falando também sobre a estética da arte. Afinal de contas, a arte influencia muito nas nossas concepções de beleza, tá bom? Então, a aula de hoje vai ser uma aula orientação do que é que eu vou solicitar, o que é que eu vou pedir para vocês na avaliação e o que é que vocês devem estudar. Então, vamos lá. É possível definir o que é belo, né? Quem foi que criou esse conceito do que é bonito, do que é belo? Bem, a gente sabe que desde a época da antiguidade clássica, né, aquela época onde os gregos, Platão, Aristóteles, eles já discutiam essa ideia do belo, né? E, inclusive, Platão definiu o belo como uma ideia perfeita, né, que daria forma a todas as coisas bonitas. Mas aí fica outra questão. O que faz algo ser bonito? Então, a gente vai entender nessa aula, né, essas questões. Bem, essa, essa aula de filosofia, né, ela vai trabalhar o quê? A percepção. Os filósofos, eles trabalham a percepção capaz de identificar a realidade, né? Então, os filósofos, eles começam a questionar se esse belo é algo subjetivo, é algo pessoal, é algo individual, se faz parte da natureza das coisas. Traduzindo, a grande questão, né, dos filósofos é: as coisas elas são belas porque elas têm uma essência do que é belo, tá? Ou se essa noção do que é belo é muito subjetiva e pessoal. Vou dar um exemplo prático disso. O que é que faz, por exemplo, um texto de Shakespeare, que foi um escritor do século XVII, né? Shakespeare viveu mais ou menos em 1600, né? Então, imagine, ele viveu há muito tempo atrás. Então, o que é que faz um texto do século XVII até hoje ser um texto considerado belo, bonito, esteticamente valorizado? Bem, alguns filósofos debatem isso como se existisse uma fórmula da beleza, né? Se existisse uma fórmula que tornasse essas coisas bonitas. E essa fórmula, ela faria parte da própria coisa em si. Por exemplo, o quadro da Mona Lisa. O que é que o torna belo até hoje? Apesar da gente ter mudado tanto socialmente, né? A estética da arte também ter mudado tanto. O que é que faz ele ser um quadro até hoje bonito? Bem, no caso da Mona Lisa especificamente, é um quadro que virou uma arte pop, mas o fato, né, daquele realismo ser algo tão real que salta a tela, torna ele belo até hoje, né? O olhar da Mona Lisa, né, que passeia, que olha para as pessoas, faz com que ela pareça algo vivo, algo muito próximo do real, né? Então, para falar de belo, a gente precisa primeiro entender a estética da arte. Sim, a estética da arte. Eu acabei de falar em duas correntes artísticas, uma a literatura e a outra a pintura, né? Eu não sei se vocês sabem ou se vocês acompanharam na aula, mas a estética da arte, ela tem muita influência na estética da beleza dos padrões físicos humanos. Exatamente, né? Afinal de contas, a arte, ela aprisiona o que ela considera bonito, harmonioso, perfeito, né? E, portanto, a gente espelha essa perfeição na nossa vida, entre aspas, real, tá? Então, gente, o que é que faz com que, por exemplo, nós aqui do Hemisfério Sul, né, uma população afrodescendente,
Por que que a gente segue padrões europeus? Por que que vocês acham? Tem influência sim na arte, né? Afinal de contas, a arte ela conduz essa noção do que é harmonioso, do que é perfeito, tá? Alguns filósofos eles acreditavam que a beleza estava na harmonia dos traços, no equilíbrio, né? E que, né, isso daí fazia com que aquela obra de arte ela fosse atemporal. O que é isso? Que em qualquer tempo ela fosse bonita, né? Que ela adquirisse através da harmonia um padrão do que é bonito. Aí vocês me perguntam, professor, e essas artes abstratas, surreais, né? Bem, isso daí, gente, já é um outro questionamento, tá? Como eu falei com vocês que a gente estava trabalhando na estética da arte, isso daí já tem a ver com a vanguarda, com o conceito que a arte traz em si, né? Bem, mas anteriormente, né, quando a gente falava em estética da arte, né, nessa universalidade que a arte ganhava, isso terminava assim, transparecendo, transportando todo o seu conceito para a vida das pessoas, tá bom? Um exemplo disso clássico, né, é o nascimento da Vênus, né, que é a deusa da beleza. Aquele quadro onde ela sai de uma concha, nasce da espuma, né, que é do sêmen que foi derramado por Zeus no mar. Então, você vê que tudo isso é sim um mito, né? Isso daí descreve bastante o que é o mito da beleza. Sim, e eu perguntei a vocês, o que é que leva nós, uma sociedade afrodescendente, usar padrões europeus para determinar o que é bonito? Justamente por isso, gente, porque a arte, durante muito tempo, né, pra gente, foi aquela arte importada da Europa. A gente não conhecia outros elementos como arte, né? O que foi trazido, né, pelos africanos para o Brasil foi considerado artesanato, que tinha um conceito mais de utilidade do que de beleza, né? Então, por exemplo, o jarro de barro, as estátuas, eram mais para utilidade, né? Assim foi criado o conceito, não quer dizer que isso seja verdade, isso é arte também. Só que a gente usou como um padrão essa arte importada. E, portanto, isso refletiu nas nossas questões estéticas físicas, né? Então, os padrões estéticos da arte terminam sim por refletir na nossa vida. Bem, o que é que vai ser solicitado a vocês na hora da avaliação? A gente vai falar sobre a estética da arte, a gente vai falar sobre os filósofos que discutiram essa estética da arte. A gente vai falar um pouquinho sobre os gregos, né, a antiguidade clássica, né? A gente vai falar sobre o que é que torna algo belo, a gente vai falar da diferença entre arte e artesanato, tudo isso, tá bom? Bem, eu aconselho que se vocês quiserem estudar pelo livro, acho que tá na página 74 até 78. E vocês também podem encontrar esse assunto na internet ou na nossa videoaula, né? Que a gente, se eu não me engano, tem 2 videoaulas sobre isso. Gente, eu vou ficando por aqui, eu deixo um grande abraço para vocês, um bom estudo. Quero dizer a vocês que o teste está muito fácil e eu espero que vocês saiam muito bem, tá bom? Até a nossa próxima aula.